A paz do Senhor, meu amado irmão, meu amigo. Venho neste exato momento com um tema que tem por título A Ciência em Harmonia com a Bíblia. Eu analisei bem tanto o texto bíblico quanto a parte da ciência, para que possa encontrar essa harmonia. E vejo que Deus é bom e tudo o que Deus tem feito é realmente maravilhoso. O trabalhar de Deus é extraordinário, com um plano salvífico para toda a humanidade. Quando Deus decide fazer algo, é porque tudo já está pronto, tudo já está preparado para o que ele irá fazer ou realizar. Vejamos a seguinte passagem que está em Gênesis, capítulo 6 e o versículo 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. A pergunta é: isto significa que Deus se arrependeu de criar a humanidade? Estaria ele admitindo ter cometido o engano? Deus não muda de ideia. 1 Samuel, capítulo 15 e o versículo 29. Ao contrário, ele estava expressando sua tristeza pelo que as pessoas haviam feito a si mesmas. Como um pai pode expressar tristeza por um filho rebelde, Deus lamentou que as pessoas escolhessem o pecado ao invés de cultivar um relacionamento com ele. Esta parte, meu amigo, esta parte, minha amiga, meu irmão, é que devemos compreender que quando Deus muda a sua opinião, fica triste, que esse é mais o sentido no original, Deus está entristecido com a humanidade, ou às vezes com a minha ou a tua ação, é isso que o texto está querendo dizer. Agora, no caso aqui, em Deus destruir toda a humanidade, foi no caso quando Deus convida Noé a fazer uma arca, e diz as Escrituras que de cada espécie foi pego um casal e colocado na arca. Muitas das pessoas, às vezes não conhecendo bem a ciência, os estudos têm se avançado, têm melhorado, têm nos dado grandes informações sobre a fotossíntese. Então, muitos têm especulado que isso seria impossível, este acontecimento bíblico ser real, dizendo que as pessoas, no caso Noé e sua família, e os animais teriam morrido por falta de oxigênio. Então, eu preparei um assunto mais contundente,
e fiz aqui algumas anotações, transcrevi algumas passagens para assim melhorar o conhecimento cristão e entender que Deus, ele trabalha de maneira extraordinária e que Deus, como eu já disse lá no comecinho, ele pensa em tudo que vai fazer. Deus prepara tudo de maneira grandiosa para que o seu feito saia assim, sempre perfeito, com um extraordinário resultado. O humano, às vezes, tem muita dificuldade de entender o trabalhar de Deus, o projeto de Deus, e às vezes quer medir Deus pelo seu próprio conhecimento. Tem-se uma ideia dita que a Amazônia recebeu o título de pulmão do mundo. Injustamente. Somadas, as espécies de algas marinhas e água doce produzem 55% do oxigênio do planeta. É claro que as florestas dão uma grande ajuda, mas boa parte do gás é consumido por lá mesmo, na respiração e na decomposição de animais e plantas. Já as algas, para nossa sorte, fabricam muito mais oxigênio do que precisam. O excesso de gás liberado na água passa para a atmosfera e fica disponível para os seres vivos, afirma uma determinada bióloga. Eu não quero aqui falar o nome, porque eu não tenho autorização de mencionar o nome da professora aqui. Então, quanto ao nome dos professores, vai ficar embutido. Só a história do comentário. O documento aqui é lido. Então, o que nós entendemos? Que o oxigênio, ele vem da água. Por meio de quem? Vamos adiante. O Instituto Botânico de São Paulo, o estudo parte dali. As algas ainda levam a vantagem de ocupar uma área bem maior que as árvores. Afinal, 70% do planeta é coberto de água e todos os oceanos são habitados por algas microscópicas produtoras de oxigênio. Isso também é um assunto de uma outra professora da USP, ou melhor, professora da USP. Há um outro sim. Então, quem são os verdadeiros renovadores de oxigênio atmosférico? São os micro-organismos que são chamados de fitoplâncton. Então, lá no ecossistema aquáticos e no ecossistema marinhos, e vamos encontrar as microalgas e também os cielobactérias. Então, olha que maravilha, se retira o CO2, que nos traz o aquecimento global, e abastecem com o oxigênio, que é fundamental para os seres aeróbicos. Este casamento, mais do que claro e lúcido, está afirmado de que, quando Deus faz o convite a Noé, que construa uma arca,
E quando tudo está preparado, lá entra-se um casal de cada animal. Quando você está lendo a história, você vai ver que ele armazena toda a alimentação necessária para a sua estadia durante o período que fosse ficar ali na arca. E quando ali começa toda aquela chuva, todo esse período de chuva, 40 dias e 40 noites, como diz as Escrituras, e Deus sela aquela arca para que não entre sequer uma gota de água ali dentro, né? No sentido de invadir, para inundar, enfim, o trabalhar de Deus foi extraordinário. Aí algumas pessoas com pouco conhecimento em relação à fotossíntese acredita que estaria morrido Noé e sua família e todos os demais animais. Então aqui está claro, mediante o que eu acabei de ler, de que Deus realmente sabe o que está fazendo. O que eu e você precisa, meu irmão e meu amigo, é fazer uma leitura bem detalhada, tanto das Escrituras, como também fazer a lição de casa direitinho na escola secular, para melhorar sim o nosso conhecimento e ver que coisa maravilhosa Deus fez, porque a natureza e tudo o que nela há foi criada por Deus, em benefício da sua criatura, que é o ser criado mais especial para Deus, que somos nós, os humanos. Que Deus possa iluminar a minha vida a cada dia, a sua vida, meu irmão, meu amigo, e que você possa fazer uso desta palavra com a certeza de que Deus, Ele sabe o que faz, Deus, Ele sabe o que cada um de nós precisa para que continuemos a cada minuto de nossa vida, em todos os propósitos e em todos os momentos, sabe Deus o que cada um de nós precisamos. E vemos, mediante esta palavra, a estes dois aspectos, o trabalhar de Deus de maneira que deu-se continuidade à humanidade. E o oxigênio, vocês aprenderam, como de fato, e de fato de onde é tirado. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo de Deus faça-lhes companhia ao analisar esta mensagem, e que deixe sempre Deus ser o Senhor na sua vida, que a palavra do Senhor seja ela a bússola para a qual você sempre tome por base para todo e qualquer conhecimento que precisa. Devemos harmonizar muitas coisas, sim. A ciência, ou melhor, alguns que se diz conhecedores da ciência têm contrariado muitas coisas, mas lá na frente eles se debruçam diante da palavra de Deus e admitem que Deus e a sua palavra são inconfundíveis. Que o Senhor continue assim vos abençoando, a paz do Senhor, e até um outro próximo vídeo, em nome de Jesus.